muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, como bem frisei, mas primeiramente nós queremos saudar a todos os colegas servidores públicos municipais e também a toda a comunidade pelotense que nos prestigia com a sua audiência diariamente aqui através de toda a programação da TVC. O SIMP, através do seu programa aqui semanal, na minha apresentação, eu peço inicialmente desculpas que nos 3 últimos programas não foi possível nós fazermos ele de forma ao vivo, como tradicionalmente sempre é feito, devido a eu estar em compromissos do próprio sindicato. Eu estive fazendo um curso de especialização na área de previdência própria, um curso jurídico em Porto Alegre. Também numa outra sexta-feira estava numa reunião, e bem neste horário, inclusive da noite, em atividades do próprio SIMP. Então isso fez com que me impedisse de poder fazer o programa aqui de forma ao vivo. Mas hoje estamos ao vivo aqui, nesta noite de 11 de agosto de 2017. Então é um prazer estar aqui com todos vocês, novamente, pelo fato de estar ao vivo, e mesmo os programas que foram reprisados, recebi algumas mensagens e até deixei, se possível, para que pudesse respondê-las de forma ao vivo, em caráter de respeito para os colegas que estavam nos assistindo no dia que foram reprisados, nos dias, nas últimas 3 sextas-feiras, as quais foram reprisadas o nosso programa, e então nós deixamos para aqui também da mesma forma ao vivo, a mesma forma de contato que foi feito através do programa, nada mais justo que responder também através dele. Algumas pessoas de repente não visualizaram o nosso gerador de caracteres que ficava no canto superior da tela dizendo reprise do programa do dia 14 de julho, por exemplo. Algumas pessoas às vezes não se dão conta, não repararam que era um programa reprisado, e aí mandaram as suas mensagens achando que ele estava ali de forma ao vivo, Então, com todo carinho, guardei as mensagens e no momento oportuno as lerei e responderei. Bom, inicialmente então vamos relembrar aí a todos, que as formas de contato que nós temos, não só com os servidores, mas com todos que acompanham o trabalho do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Além deste canal aqui, este programa de TV que temos semanalmente, nós temos várias outras ferramentas eletrônicas, as quais disponibilizamos para quem quiser acessá-las. Vamos inicialmente ao endereço da nossa página eletrônica, do nosso site, está aí na sua tela, é o www.simpelotas.com.br. Através do nosso site, você consegue acessar matérias, informações das mais diversas possíveis. Como, por exemplo, você tem acesso à nossa lista completa de convênios, a informações como os horários de atendimento do SIMP, em serviços que são oferecidos lá na nossa própria sede aos sócios independentes, como o atendimento jurídico, o atendimento com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista. Também você tem acesso a outros documentos de seu interesse, como o próprio Estatuto da Entidade e algumas legislações, e também no canto superior esquerdo da nossa página, do nosso site, tem ali de forma miniaturizada o vídeo na íntegra do último programa de TV que foi feito ao vivo aqui na TVC, ou seja, o seu vídeo é ali integralmente disponibilizado, ok? Então não deixe de visitar a nossa página. Na sequência, também temos o nosso e-mail. Você, trabalhador municipal, que deseja enviar um questionamento, uma sugestão, uma crítica, um elogio, que queira anexar algum tipo de documento para nos enviar, em forma de vídeo, foto, texto, enfim,
E também, se assim deseja, com todo o sigilo garantido e absoluto, fazer uma denúncia sobre alguma condição de trabalho ou de relacionamento interpessoal, não tem problema. Você pode enviar para o simp@simpelotas.com.br. Repetindo o e-mail do Simp, simp@simpelotas.com.br. Esse é o nosso e-mail oficial. Também temos para disponibilizar a vocês o nosso Twitter. Quem desejar seguir os passos da nossa entidade, facilmente consegue através do twitter.com/simpelotas. Como todos sabem, o Twitter é um meio de comunicação e que, de forma ágil, rápida, você pode colocar matérias, informações, linkar para outras de conteúdo maior, justamente porque possui poucos caracteres. Então, o Simp utiliza o Twitter de que forma? Geralmente, nós colocamos ali o título de uma matéria e um link. E esse link o remeterá para onde encontra-se esta matéria na íntegra. E esta matéria, na verdade, estará lá no nosso site. Então, por exemplo, Simp acompanha a reunião com o Ministério Público, por exemplo. E tem todo o conteúdo dessa matéria lá no nosso site. No Twitter vai estar somente o título e o link. E aí basta você clicar nele que lhe remeterá até o nosso site. Então, twitter.com/simpelotas para quem quiser nos seguir. Também através do site YouTube, nós lá possuímos o nosso canal de vídeos. Então, disponibilizamos todo o nosso acervo audiovisual através do youtube.com/simpelotas. Desta forma mesmo, se você digitar lá na URL, pelo site lá do YouTube, você vai entrar direto no nosso canal de vídeos. E ali você acessará todos os vídeos, não só de todos os programas de TV do Simp, que foram exibidos aqui pela TVC, ao longo desses mais de 9 anos que temos aqui a nossa programação, bem como acessará vídeos de assembleias, de mobilizações, algumas de atividades de confraternização, outros vídeos de caráter instrutivo, informativo. Então, se você perdeu algum programa, ou até que viu, mas deseja revê-lo, precisa saber algum vídeo que nós reproduzimos, ou uma matéria que tratou sobre a sua secretaria, ou de algum assunto de seu interesse e que você precisa de rever ou ver pela primeira vez, tudo está lá no youtube.com/simpelotas. E por fim, lá no Facebook, o Simp possui a sua fanpage, isso mesmo. Então, você que quiser via Facebook acessar a nossa página lá, você pode fazer conforme está aí no vídeo na sua tela, simp.pelotas, por simp.pelotas, só digitar lá na pesquisa do Facebook, simp.pelotas, tá? E aí você terá acesso à nossa fanpage. Ali diariamente nós postamos matérias, informações. A nossa linha do tempo é aberta para quem quiser fazer o seu comentário, criticando, elogiando, sugerindo. E também através dessa fanpage, se você quiser mandar uma mensagem de cunho sigiloso, individual, dá para fazer via o serviço de Messenger, a mensagem inbox, né, o bate-papo ali do Facebook. Então você também, da mesma forma que eu expliquei do e-mail, é possível que você nos envie um arquivo em anexo, né, uma imagem, um vídeo, um documento, e de uma forma pessoal, se assim você desejar, fazer o seu levantamento, a sua postagem, nós também responderemos da mesma forma. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar na fanpage do Simp, lá no Facebook, através do simp.pelotas. E por fim, aqui ao vivo, para você interagir conosco, que para nós a sua participação é muito importante, você pode fazer o contato aqui através do envio de mensagens de texto, através de duas formas. Você pode enviar via SMS, o famoso torpedo, ou você também pode enviar a sua mensagem de texto via WhatsApp, pelo número que encontra-se aí na tela, o 99122 8820.
A gente frisa a mensagem de texto, né? Porque pelo WhatsApp é possível fazer e enviar mensagens de áudio, mas para nós aqui ao vivo no programa não tem como, né? Você não tem como ouvir o áudio primeiramente, fazer alguma espécie de moderação se for necessário. Digamos que moderação não é tolir ou mudar o conteúdo que a pessoa está falando. Quando eu recebo a mensagem aqui de texto, eu a leio na íntegra, mas em se tratando de um programa ao vivo, nada mais do que normal se a pessoa quiser fazer uma brincadeira, algo do tipo, ou vem alguma palavra que seria inconveniente, né, para esse horário. Pelo áudio não tem como moderar, não tem como eu ouvir aqui, a qual vai ser captado pelo microfone. E pelo texto escrito, obviamente, é possível que a gente possa ter esse cuidado, no sentido de que todos que estão nos assistindo tenham uma programação séria, comprometida com o interesse de quem está, de fato, nos assistindo e prestigiando com a sua audiência. Bom, nós temos muitas informações, estamos trazendo 5 vídeos. Esses vídeos retratam um pouco das atividades desenvolvidas pelo SIMP desde o nosso último programa aqui ao vivo, que foi em julho, né, no mês passado. Então, algumas atividades as quais desenvolvemos de lá para cá, nós fomos sempre captando essas imagens, registrando. Claro que nos tempos pertinentes fizemos as matérias respectivas, nas suas épocas foram publicizadas em todas as nossas mídias, as quais vocês acompanharam agora as informações sobre elas, né, como acessá-las, mas os vídeos, obviamente, não puderam assistir e acompanhar o conteúdo do que se tratam em face dos últimos programas ter tido a necessidade de serem reprisados, pois eu estava em nome do SIMP em outras atividades nos mesmos dias e horários em que ocorre o nosso programa aqui ao vivo, tá bem? Então a gente vai começar aqui tratando destes temas, dos vídeos, e vou deixar lá para o final. O SIMP tem uma ótima notícia para servidores da prefeitura que há muito tempo esperam receber em dinheiro os seus direitos, aquilo que as gestões, né, as mais diversas da prefeitura de Pelotas não pagaram ou deixaram de pagar. O SIMP vem ganhando uma ação atrás da outra, e ações aí que já tramitavam há mais de 20, 30 anos, saindo as suas execuções, os seus pagamentos agora, né? E isso se reflete no êxito de todas as direções do SIMP, mais especificamente a atual, se reflete na competência de nossa assessoria jurídica, do nosso trabalho político, né? O nosso êxito é bem servir aos trabalhadores e fazer, já que na luta política muitas vezes é negado um direito administrativamente pelos gestores, muitas vezes tem que tentar buscar via judicial, que também é uma grande batalha, imagina 26, 30 anos, mas que quando sai o resultado final é que nos enche de orgulho poder estar pagando aquilo que é de direito, já era devido do trabalhador, mas graças ao trabalho competente do SIMP. Então vou deixar para o final para explicar o que é, o que se trata, quem receberá, de que forma, tudo direitinho. Acompanhem conosco aí até o final do programa, que por ordem cronológica nós vamos trabalhar com os vídeos, os seus respectivos acontecimentos, e comentar sobre essa questão de todos os temas que trataremos, ok? Então, pessoal, o seguinte, o SIMP teve numa reunião, na verdade, numa reunião não, o Previpel, né, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, lá no dia 4 de julho, tá? Foi um vídeo que não foi possível a gente ter mostrado para vocês no programa do dia 14 de julho, mas no dia 4 de julho, lá no Previpel, ordinariamente todas as terças-feiras ocorre semanalmente a reunião do Conselho Deliberativo do Previpel. Conselho este formado por servidores do quadro efetivo, através de 4 servidores eleitos, 4 indicados pelo Executivo e 1 indicado pelo SIMP, o qual sou eu o representante no Deliberativo.
E a prefeita Paula já havia mandado há um tempo bem anterior uma lista tríplice, conforme determina a legislação, uma lista tríplice, ou seja, indicação dela, enquanto chefe do executivo, indicação de 3 nomes para serem apreciados pelo Conselho Deliberativo, a fim de escolha do diretor-presidente do Instituto. E lá num primeiro momento, há vários meses atrás, a prefeita havia mandado uma lista tríplice, a qual nenhum dos 3 candidatos alcançou o quórum mínimo de votação, que dos 9 integrantes do Conselho Deliberativo, qualquer deliberação para ser executada tem que contar com a aprovação mínima de 6 votos, o que representa 2/3 do total. Então, no primeiro momento, que a prefeitura lá na época havia indicado 3 nomes, que eram dos senhores Mauro Bon, do doutor Alexandre Garcia e do doutor Sadi Saper. Houve votos para alguns candidatos, mas nenhum deles atingiu 6 votos. Então, não atingindo esse quórum, o Instituto fica sem diretor-presidente. Passado alguns meses, a prefeita envia uma nova lista tríplice, composta pelo senhor Edmar Kruning, que é servidor de carreira do quadro efetivo da prefeitura, pelo senhor Sadi Saper, que é um dos assessores especiais da prefeita, e também pelo senhor Abel Dourado, que também é um dos assessores especiais da prefeita. Então, estes 3 nomes foram os indicados para ser avaliados pelo Conselho Deliberativo. Então, lá no dia 4 de julho, foi feita a reunião do Conselho Deliberativo, onde houve a sabatina desses candidatos, né? Porque eles estão ali na qualidade de candidatos, aspirantes ao cargo de diretor-presidente do Instituto, e o Conselho Deliberativo, por sua vez, faz diversos questionamentos, tenta saber o conhecimento desses candidatos, seus propósitos, frente ao Instituto dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, os servidores de regime estatutário, que, no caso, são vinculados ao Previpel. Então, eu vou pedir para o Birinha, com quem nos auxilia aí na técnica nesta noite de 11 de agosto, para que prepare o primeiro vídeo, que é sobre a reunião que houve, né, para a sabatina e eleição do diretor-presidente do Previpel. Reunião esta realizada no dia 4 de julho. Então, pode soltar o vídeo a qualquer momento aí, Birinha, e vocês verão, através das imagens, que no dia da reunião, como toda reunião do Conselho Deliberativo é aberta a servidor de regime estatutário, pode ter acesso às reuniões com direito a voz, mas não a voto, né? Então, este que vos fala é o Edmar Kruning, né, servidor do quadro efetivo. Os outros 2 são os senhores Abel Dourado e Sadi Saper, né? E aí, nesta mesa estavam presentes todos os conselheiros, os 9 conselheiros deliberativos, e foi a oportunidade a qual os questionamos, perguntamos sobre os conhecimentos que eles tinham. E aí está a colega Rosângela Mendes, que é do Conselho Fiscal do Previpel, pois, como eu disse, como a reunião é aberta a servidores, lá se fizeram presentes alguns representantes do Comitê de Investimentos, alguns servidores que compõem o Conselho Fiscal, e também outros servidores que foram lá para acompanhar e tentar saber um pouco mais dos propósitos dos candidatos. Naquela oportunidade, após sabatinar, né, ouvir estes candidatos, os mesmos retiraram-se, os servidores também, e aí se deu a realização da reunião do Conselho somente entre seus pares, para, com base naquela sabatina, procederem com o voto. E aí o resultado foi que, com 9 votos, por unanimidade, foi escolhido pelo Conselho Deliberativo, para fins de ocupação do cargo de diretor-presidente do Instituto, o Edmar Kruning, né, por ser servidor do quadro efetivo, estatutário, já é aposentado, foi um dos fundadores do Previpel lá em 2000, junto com o falecido ex-secretário, ex-vereador José Arthur Dávila Dias,
o José Arthur. Então, tivemos, através de seus posicionamentos, das suas respostas, um comprometimento, uma maturidade no conhecimento também de assuntos que interessam diretamente aos servidores, tanto a parte previdenciária como a parte de saúde, do Fundo de Assistência Médica. Então, foi o que mais se aproximou e reuniu elementos para que pudéssemos acreditar e direcionar o voto. Obviamente que não se tem uma certeza se vai cumprir tudo o que foi falado, mas compete aos demais órgãos que são formados por servidores no Previpel, que são o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, todos estes, justamente zelarem, preservarem pela segurança do Instituto, pela vida dos servidores estatutários e de seus dependentes, e cobrar efetivamente as promessas, os compromissos firmados por aquele que foi eleito justamente por tudo aquilo que ele apresentou. Então, Edmar Krunen, tão logo depois da votação, passado alguns dias, já tomou posse e já está à frente do Instituto como diretor-presidente do Previpel. Então, isso foi lá no dia 4 de julho. Agora, na sequência, antes ainda do Birinha soltar o segundo vídeo, só vou fazer um preâmbulo aqui, um início, porque o vídeo ele é curtinho, ele é de apenas 31 segundos. Vou comentar sobre ele, mas não vai ser tempo suficiente para tratar do assunto, Então, o segundo vídeo ele vai mostrar imagens para vocês de uma reunião que a direção do SIMP teve lá na sua sede com um grupo de trabalhadores da Secretaria de Qualidade Ambiental e o vereador Fabrício Tavares, que é líder do governo no Legislativo Municipal. Esta reunião lá no SIMP, ocorrida no dia 10 de julho, ela se deveu ao fato que lá no início de dezembro de 2015, a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, lá em dezembro de 2015, ela concedeu ao município de Pelotas a competência para toda e qualquer atividade de licenciamento, fiscalização e controle ambientais aqui no nosso município, independentemente do porte e do impacto ambiental, das atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas no seu território. E isso se deu através de um termo de delegação de competência plena para o licenciamento e fiscalização ambiental serem realizados pela Prefeitura. Disso originou a Lei Municipal número 6.306 de 2015. Perdão. E esta lei, ela dispôs sobre a anuência ambiental e nela foi criada o abono por delegação de competência ambiental. Esse abono, em forma pecuniária, em dinheiro, pela respectiva lei, ela foi direcionada aos servidores que compõem a equipe técnica responsável pelo licenciamento, fiscalização e controle ambiental, ou seja, arquiteto, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro químico, técnico agrícola, tecnólogo em gestão ambiental e tecnólogo em saneamento ambiental, além de contemplar também a equipe de fiscalização composta por agentes fiscais lá da SQA. Porém, quando foi feito o projeto, ficaram excluídos demais servidores que também atuam dando todo o suporte necessário para a execução dessas atividades, como, por exemplo, motoristas, oficiais administrativos e os colegas que trabalham no horto municipal, aqueles que trabalham com podas, plantios e cultivo de árvores, na parte de arborização. Então, na reunião, aí agora eu peço para o Birinha, por gentileza, soltar o vídeo para nós desta reunião realizada lá no dia 10 de julho na sede do SIMP. Nesta reunião foi confirmado pelo vereador Fabrício Tavares que
que na época desta lei, ele era o secretário da SQA. E o objetivo da regulamentação da anuência ambiental era de agilizar os processos. E a partir daquele momento seriam avaliados diretamente pela prefeitura. Seriam estabelecidos prazos para aprovação de projetos. E a aplicação da lei, ela já garantiria um incremento na receita do município, uma vez que as taxas, que teriam como referência os valores cobrados pela FEPAM, seriam aplicadas na receita municipal, além de melhorar a remuneração desses servidores, contemplados por esta gratificação, por esse abono de anuência. Haja vista que eles passariam a desempenhar mais atribuições, as quais já tinham. Porém, anteriormente à referida lei municipal, lá na SQA, quando Fabrício Tavares era secretário, foi criada uma minuta original de projeto de lei, a qual contemplava os servidores ora excluídos. Mas quando esta minuta de lei foi apresentada ao Executivo, lá na época pelo secretário então da época, Fabrício Tavares, quando ela chegou ao Executivo essa minuta, ela sofreu modificações. E aí uma dessas modificações foi a retirada de alguns servidores, deles perceberem o pagamento do abono, seguindo desta forma o projeto para a Câmara de Vereadores e posteriormente sancionado e tornando-se lei. O vereador Fabrício Tavares também salientou que não ocorreu nenhum erro, mas sim foi uma decisão política do governo anterior, Eduardo Leite, em excluir tais servidores, contrariando o desejo do próprio secretário e o trabalho que ele havia feito de reconhecimento dos trabalhadores excluídos, pois estes estavam previstos na minuta que ele havia feito na época. Então fica claro e evidenciado a necessidade de que, sem motoristas, sem oficiais administrativos e os trabalhadores do horto, as atividades de autorizações, licenciamentos, fiscalizações não seriam possíveis de serem realizadas, justificando-se o pleito destes trabalhadores terem a sua inclusão no recebimento do abono, o que somente poderá ser feito via um novo projeto de lei do Executivo. Então, para isso, o SIMP encaminhou um ofício à prefeita Paula Mascarenhas, solicitando a reunião para tratar do tema, e pedimos que essa reunião pudesse ser a partir do início do mês de agosto, porque quando da realização dessa reunião, o Poder Legislativo, a Câmara, estava entrando em recesso. E aí o vereador Fabrício Tavares tinha já a viagem marcada, tudo, então ele pediu, olha, eu quero estar presente, eu me somo, quero estar nessa reunião, mas aí tem que ser quando eu estiver presente, que eu estou no início de agosto. Então por isso que mandamos o ofício para a prefeita pedindo que essa reunião fosse para o início do mês de agosto. Só que lembrando, nós mandamos esse ofício à prefeita, ele já está estourando um mês já, esse pedido de reunião, e a prefeita ainda não nos respondeu, Então é constitucional, também é previsto no Estatuto do Servidor, que é a Lei Municipal 3008 do ano de 86, que servidores, e lá na Constituição qualquer cidadão tem direito de pleitear, fazer questionamento, solicitar documentos, enfim, em qualquer órgão público, e tem aí até 30 dias para ter a resposta, Então, se a prefeita não nos responder em até 30 dias, ela já está incorrendo em uma ilegalidade, em um não atendimento, e o SIP tem vários ofícios pendentes com a prefeita, ainda não respondidos, tá bem? Então a gente busca aí esse abono também para outros trabalhadores da SQA que trabalham e fazem jus por também darem todo o suporte necessário para aqueles colegas que já foram contemplados lá no início da lei. Eu recebo uma mensagem aqui do meu querido e sumido João Mastrantônio, Olá, Tiago, estou na escuta. Tu sabes se os aposentados vão melhorar ou vão ganhar algo melhor, ou vai vir algo melhor, alguma coisa assim está escrito aqui. João Mastrantônio. Olha, por parte da prefeita já ficou definido que não. A gente botou nas nossas próprias reivindicações pauta database algumas situações para aposentados, e a prefeita não tem nenhuma política, nada desenvolvido para aposentados, E em se tratando em nível nacional do Temer, o Temer aí quer que quem
que ainda está por se aposentar como eu, João, que a coisa mude figura, que o cara trabalhe até ficar velho, que contribua por bem mais tempo, receba por menos, e tantas outras modificações, né? Mas todas elas para tirar do trabalhador. Eu não vejo o governo federal, o Temer, fazer nenhuma mudança para diminuir o que deveria ser diminuído, que são as verbas de gabinete, passagens aéreas, andarem de jatinho, vale paletó, apartamento funcional, custeio público nosso, com o nosso dinheiro de tudo para eles não mexem em nada. Mas no trabalhador é uma coisa em cima da outra, né? Já não bastou aquela lei que foi aprovada que limita os gastos públicos por 20 anos, já não basta aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que vem com certeza para prejudicar o trabalhador, e agora a reforma política, né? Que está sendo estudado numa comissão especial e que tem prazo aí para eles estudarem sobre ela e votarem sobre ela, porque já repercute seus efeitos nas eleições do ano que vem. E uma das coisas que me chamou muita atenção, João, é que na proposta de reforma política, os deputados estão estudando lá que seja viabilizado com dinheiro público, ou seja, tirado do orçamento da União, cerca aí de quase 4 bilhões de reais, sabe para quê? Valor este para financiar as campanhas dos partidos e dos candidatos no ano que vem. Ou seja, 4 bilhões para fazer propaganda partidária de partido e de candidato, no mundo hoje que nós temos a internet e outros meios para poderem fazer as suas divulgações no período eleitoral. 4 bilhões é orçamento maior do que muito programa de muito ministério que deveria ter de acesso ao povo brasileiro. Por exemplo, 4 bilhões para propaganda, para fins de campanha ano que vem, é maior que o próprio orçamento destinado para o programa da farmácia popular, por exemplo. É maior do que o próprio orçamento deste ano do Ministério da Cultura, por exemplo, né? Então, ser destinado 4 bilhões com dinheiro próprio nosso para financiar campanha político-partidária ano que vem, o Congresso está debochando da gente, fazendo uma coisa em cima da outra, né? Já não basta o último deboche, onde os deputados, com todas as provas, né, deixando claro que o presidente Temer recebeu o Joesley Batista, lá do grupo JIF, da JBS, fora do horário, não estando agendamento, a gravação é legal, a gravação não teve adulterações, feito pela Polícia Federal, né? Não bastou o assessor, o deputado super próximo do Temer sendo flagrado em vídeo recebendo 500 mil reais na mala, né? Não adiantou tudo isso, e os deputados tinham que votar apenas o quê? Se eles autorizavam ou não a admissibilidade da denúncia contra o Temer, denúncia essa feita, oferecida pela Procuradoria-Geral da República através do procurador Rodrigo Janot. Então o que os deputados tinham que votar? Se permitiu ou não que o presidente Temer fosse investigado, não era para ser condenado, era para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, era apenas isso. O que o Temer fez? Vou liberar um monte de emenda parlamentar, vou dar cargo, quem votar contra mim eu tiro, quem votar a favor eu dou benesses, assim, negociata pura, para que votassem contra a admissibilidade dessa denúncia. E aí, o que a gente viu há poucos dias? Os deputados federais, na sua grande parte lá, votando a favor do presidente, que na visão deles não tinha nada que comprometesse o presidente, nada. E nós vendo ali que era pura negociata, puro interesse próprio, né? Então, nós estamos muito mal representados. Em se tratando de aposentado, a gente vê situações como, por exemplo, e tu deve estar acompanhando, João, já que tu és uma pessoa bastante atenta, ouve muito o noticiário, diariamente a gente vê aí a lástima que passam os servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro, aposentados que não recebem há meses. Aposentados que não recebem há meses, servidores da ativa que estão com salários atrasados, que até agora sequer receberam o 13º.
por improbidade administrativa, por corrupção de gestores e pessoas que roubaram na previdência deles lá dos servidores, né? Então, por isso, quando a gente fala de Previpel, aqui tudo tem que ter muito cuidado, tem que ter servidores comprometidos, que participam das lutas, que vão em assembleias, que vão em mobilizações, que lutam permanentemente pelo interesse dos servidores, e não aqueles que aparecem só nas eleições para fins de eleições propriamente dito, né? Então é bom a gente estar atento a isso. Bom, vamos para uma coisa um pouquinho melhor e que trata de aposentado, João, e que eu te convido sempre, e tu não compareceu ainda, João. A gente já fez, nós enquanto Simp, várias atividades de recreação para aposentados, tá? Então nós fizemos vários bingos gratuitos com distribuição de vários prêmios, tá? E numa tarde aí regada a chá, refrigerante, salgadinho, bolo, tudo do bom e do melhor. E o João lá não compareceu, João, tem que comparecer. E o vídeo que o Birinha colocará para nós agora, ô João, ele retrata uma atividade que nós tivemos somente com os aposentados, sócios do Simp, tá? No dia 19 de julho. Foi uma atividade de confraternização com eles e foi realizada lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, né? Então fizemos um bingo gratuito, distribuindo vários prêmios, e uma tarde muito legal, né? Como eu disse, acompanhada de chá, refrigerante, bolos, salgadinhos. Então o objetivo do encontro foi de proporcionar um momento de integração entre os servidores aposentados da Prefeitura e que são sócios do Simp, né? O Simp considera extremamente importante a presença e a participação de aposentados nas atividades sindicais, pois muitas das reivindicações e lutas da categoria também diz respeito aos seus direitos, ao direito dos aposentados. Então, além disso, também é importante disponibilizar momentos de lazer e de compartilhar amizades com estes servidores aposentados, pois muitos contribuíram para a nossa cidade. E acrescentando que a entidade, nós do Simp, prosseguiremos promovendo outros encontros e atividades com os sócios aposentados do sindicato. Então, ô João, tu como aposentado e sócio do Simp, tu não estás mais convidado, tu estás convocado, tá bom, João? Para a próxima atividade que tiver, vou estar aqui divulgando não só nesse espaço no programa de TV, mas através de todos os outros meios que o Simp disponibiliza. Agora, pessoal, o Birinha já vai preparar o próximo vídeo, mas não solta ainda, Birinha, mas deixa aí no ponto aí quase do play. O Simp, pessoal, nesta terça-feira, última agora, dia 8 de agosto, à tarde, o Simp teve uma reunião lá no Ministério Público Estadual, junto com um promotor da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, o doutor André Barbosa de Borba. E nós fomos também acompanhando o vereador Marcos Cunha, para tratar de denúncias a respeito tanto da época do governo do prefeito Eduardo Leite, ex-prefeito Eduardo Leite, como da atual prefeita Paula Mascarenhas. E trata da relação que teve tanto o Eduardo Leite como a Paula, a relação aí com a Falcone, com a Comunitas, né, organizações privadas, tá, que sem licitação estão atuando. No caso a Falcone também atuou, só foi suspenso pelo Poder Judiciário, sem licitação, atuando na gestão pública de Pelotas, mas sem clareza de informações, como eu disse, sem licitação, de uma forma bastante que tem uma certa ligação, tendência, favorecimento. Então, solta para nós o vídeo aí, Birinha, que traduz um pouco aí desta reunião. Então, nós tivemos aí terça-feira presente, porque a denúncia contra o ex-prefeito Eduardo Leite, ela já havia sido antes apresentada pelo vereador Marcos Cunha.
sendo que no início deste ano, o vereador também já havia feito outra denúncia referente à renovação do contrato entre a prefeita Paula Mascarenhas e a Comunitas, o que originou a abertura de um inquérito administrativo pelo Ministério Público. O promotor, ele nos explicou que ele ainda aguarda que a prefeita se manifeste sobre o contrato feito por ela, sem licitação com a Comunitas. E esse prazo se encerra nos próximos dias. Prazo esse desde quando da abertura do inquérito. O promotor ainda afirmou que o contrato correspondente da Comunitas com a gestão da prefeita Paula Mascarenhas não se encontra publicado no portal da Transparência, que é o site da prefeitura. Ainda nessa reunião, de terça-feira, foi entregue pelo vereador a nova denúncia que trata da contratação da Comunitas pelo ex-prefeito Eduardo Leite, que foi anexada anterior, e se refere ao quê? Se refere ao ex-prefeito Eduardo Leite ter recebido uma bolsa de estudos gratuita, ele não pagou nada por essa bolsa, então a Comunitas deu uma bolsa de estudos de presente para o ex-prefeito Eduardo Leite, para que ele estudasse este ano nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, né? Então ele ganhou de presente esta bolsa da Comunitas, e a Comunitas é o mesmo órgão que está atuando aqui no município de Pelotas, no governo da Paula. Então que interesse tem a Comunitas ao prestar serviços para a Prefeitura de Pelotas na parte de gestão pública e, ao mesmo tempo, entre aspas, presentear alguém que recém tinha saído do cargo de prefeito. E a prefeita Paula, que antes já era vice-prefeita e, sendo atual, mantendo esse vínculo com a Comunitas, né? Então a presença do SIMP se deveu a nós nos somarmos nas denúncias já feitas pelo vereador, porque na época que o ex-prefeito Eduardo Leite contratou a Falcone sem licitação para que a Falcone elevasse, fizesse estudos para elevar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica das Escolas Municipais, que Pelotas na época, se não me engano, ocupava uma posição muito ruim de nível de educação em Pelotas. O Eduardo Leite não fez licitação, dispensou a licitação, a inexigibilidade de licitação alegada por ele, não foi reconhecida pelo Poder Judiciário, e por mais de 2 milhões de reais se trouxe lá uma empresa de Minas Gerais para poder fazer esse diagnóstico, esse levantamento. E nós, como SIMP, as instituições de ensino de Pelotas e vários outros movimentos sociais e sindicais fizeram audiências públicas na Câmara, denunciaram dizendo: pomba, nós temos dentro do quadro do município de Pelotas servidores e profissionais altamente qualificados para poder fazer esse diagnóstico e melhorar o IDEB em Pelotas. Nós temos várias instituições de ensino parceira em Pelotas, e a maior prova disso é que não precisava. Foi que recentemente, no ano passado, Pelotas foi a cidade que teve de elevação do IDEB, a cidade em todo o estado do Rio Grande do Sul que teve a maior elevação, que teve o maior índice de educação em todo o estado do Rio Grande do Sul ano passado, e sem a Falcone. Então, esse contrato do ex-prefeito com a Falcone foi suspenso pelo Poder Judiciário, e o Ministério Público agora está apurando estas outras demais situações, E a gente, no atual governo da Paula, tem visto a questão da Comunitas está interferindo diretamente, principalmente a gente vê isso na área de segurança pública, Já tem ocorrido algumas mudanças no trabalho já do dia a dia dos guardas municipais, que a gente sabe que tem interferências diretas de assessoria de segurança da Comunitas, diferente daquilo que estava sendo executado antes, e que não vieram com benefício para o cidadão, para o munícipe, e que várias situações aí ficam meio que pairando no ar, Então, o SIMP quer esclarecimento sobre quais as vantagens que a Comunitas terá com os seus serviços para a administração pública, porque nós não vamos aceitar que nenhuma estrutura privada venha gerenciar aquilo que é público, E quanto isso está custando para o município, de que forma, E o governo já possui as suas secretarias, e nelas as suas respectivas gerências, chefias, assessorias e coordenações, enfim, todos muito bem remunerados, CCs, para projetarem, administrarem e executarem as políticas para a cidade,
E o SIMP, por diversas vezes, já enviou ofício à prefeita Paula Mascarenhas, inclusive, para questionar o número de CCs em Pelotas. Nem sei se a prefeita sabe, porque ela nunca nos respondeu isso. E para nós do SIMP, toda parceria ou contratação do poder público com algo privado tem que passar pelas formas legais de licitação. Porque nós, servidores públicos, nós passamos por concurso e temos salários baixos e péssimas condições de trabalho. E mesmo assim nos qualificamos e mantemos a qualidade do atendimento à população. Quando nós vemos estruturas estranhas ao serviço público local como a Comunitas para chefiar e sem nenhuma clareza de onde vêm os recursos e quais serão suas benesses, vamos sim questionar e pedir a sua suspensão, que é o que a gente foi fazer aquele dia, nesta reunião de terça-feira, lá no Ministério Público, e que está tudo aos cuidados do doutor André Borba. Bom, agora, pessoal, nós vamos ver um último vídeo, e ele se refere também à terça-feira, dia 8 de agosto, a eleição que teve para o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal do Previpel, tá? O Conselho Fiscal é formado por 3 integrantes. Um é eleito de 3 em 3 anos pelos servidores estatutários. Então tem que ser um servidor estatutário com formação técnica em contabilidade ou graduação nas áreas do direito, da administração e contábeis, para poder se candidatar. Então tem que ser servidor estatutário e tem que ter essa qualificação. Então o Conselho Fiscal é composto por um servidor eleito, por um servidor indicado pela administração e um servidor indicado pelo SIMP. Então são 3 que compõem o Conselho Fiscal do Previpel, tá bem? O Comitê de Investimentos, que são 5 membros, tem destes 5 membros, um indicado pelo próprio Instituto, que é quem ocupa o cargo de diretor administrativo e financeiro. Outros 2 servidores do Comitê de Investimentos são eleitos pelos servidores, e são eleitos, e os outros 2 são indicados, um pelo SIMP e um pela Prefeitura de Pelotas, o que totalizam 5, tá? Então o Conselho Fiscal está no nome, ele fiscaliza todos os recursos, finanças, orçamentos, notas fiscais, empenhos, pagamentos, enfim, o que gira matematicamente no Previpel. Já o Comitê de Investimentos são as pessoas com capacitação técnica para acompanharem e analisarem toda a questão econômica e de mercado. Então são eles que zelam e cuidam pela aplicação dos recursos previdenciários. Então tudo aquilo que nós da Ativa, servidores da Ativa, contribuímos para um dia nós nos aposentarmos, são esses colegas que cuidam diariamente de bolsa do mercado de investimentos, bolsa de valores, mercado financeiro puro mesmo. Tem que entender, né, daquilo ali para poder onde melhor aplicar os nossos recursos, que são capitalizados, que ficam em rendimentos aplicados, e eles veem aonde é melhor aplicação, aonde tem melhor rentabilidade, aonde é mais seguro, para que aquele nosso dinheiro não fique parado, e sim que tenha um crescimento nele, já que se trata de valores de grande vulto. Então, pessoal, nesta terça-feira foi a eleição do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal. Nós tivemos 3 candidatos ao Conselho Fiscal e 5 candidatos ao Comitê de Investimentos. Então, Birinha, solta para nós o vídeo aí. E o vídeo vocês verão já a apuração dos votos, né? A contagem de votos. A eleição se deu durante todo o dia de terça-feira, foi das 9 da manhã às 19, lá no Paço Municipal, no saguão da Prefeitura. Só podia votar quem fosse servidor estatutário, que tivesse implementado os requisitos de aposentadoria a partir do ano 2000 e servidores ativos, tá, estatutários. E no processo de votação bastava o servidor estatutário se fazer presente, apresentar a sua carteirinha do FAM em dia ou qualquer documento oficial com foto.
Servidor que compareceu e possivelmente seu nome não estava na listagem, ele poderia votar desde que apresentasse o contra-cheque de junho, onde aparecesse nesse contra-cheque o desconto do Previpel, o que comprovaria o seu vínculo lá, tá bem? Então, vou direto aqui ao assunto. Participaram 499 servidores, foram quase 500 que votaram, tá? A votação é facultativa, não é obrigatória. Houve 28 votos em branco e 7 votos nulos. Quanto aos candidatos mais votados do Conselho Fiscal, foi nesta ordem. Juraci Mesquita, da SMED, fez 205 votos. Renato Abreu, do SANEP, fez 156 votos. E Bianca Maino, Educação Infantil, fez 118 votos. Para o Comitê de Investimentos, os mais votados foram nesta ordem: Saulo Bernardes, da SMED, com 149 votos. Depois, Cristina Eblin, do Pelotense, com 143 votos. Joelmar MacGyver, lá do SANEP, com 89 votos. Daniel Correia, SMED SANEP, com 65 votos. E Cesário Rosa, do SANEP, com 38 votos. Nesse dia que teve a apuração dos votos, houve pedidos de impugnações por parte de alguns candidatos a possíveis práticas de condutas que não poderiam ocorrer num processo eleitoral. Então, foi aberto o prazo para defesa, tá, daqueles candidatos que tiveram acusação de impugnação. Eles tiveram prazo aí desde terça até quinta para se defenderem, tá bem? E hoje à tarde a comissão eleitoral julgou esses pedidos e esses recursos. Então, com base nos julgamentos, foi feita uma impugnação da candidata eleita Juraci Mesquita, por ter sido flagrada através de um vídeo transportando eleitores, ela mesma enquanto candidata, transportando eleitores no veículo, no dia da votação, durante o processo da votação. Então a comissão eleitoral, por maioria, votou pela impugnação da sua candidatura. Logo, quem foi eleito é o segundo mais votado. Renato Abreu, do SANEP, foi votado, foi o segundo mais votado, e é quem assume definitivamente, assumirá em setembro como titular do Conselho Fiscal. Do Comitê de Investimentos, os dois primeiros mais votados, Saulo Bernardes e a Cristiane Eblin. Tá bem? Então está aí o resultado final homologado do pleito do Previpel. Bom, pessoal, vamos agora nestes 6 minutos finais abordar o nosso último assunto, né? Nós já abordamos todos os vídeos e eu vou abordar aqui o que interessa para muita gente, né? Há pouco tempo atrás agora, o SIMP pagou um grande precatório que se destinava a trabalhadores seletistas, lá da década de 91, que se referia a bônus salariais, diferença de salariais, que na época a prefeitura deixou de pagar, referente aos meses de março a agosto, que era para quem ganhava menos do que 2 salários mínimos na época. Foi uma ação coletiva movida pelo SIMP lá da década de 90 e que 26 anos depois saiu o pagamento desses trabalhadores. Nós já pagamos uma gama muito grande desses colegas, né, que tinham direito a receber. E agora o SIMP conquista e comemora o pagamento de 4 novos grandes precatórios, já agora a partir da semana que vem, né? Então o SIMP, né, ingressando com ações contra a Prefeitura de Pelotas, lá naquela época, hoje surtem resultados finais de pagamento a estes trabalhadores. Mas por que agora está saindo tanto precatório pertinho um do outro? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, já havia decidido que até 2020 todos os precatórios têm que ser liquidados. Então, os entes federados, União, Estados e municípios, têm que liquidar todo e qualquer precatório até o ano de 2020. E a Justiça do Trabalho, que é bastante atuante nesse sentido, vem reconhecendo as ações do SIMP e dando elas como procedentes e exitosas, nós ganhando da Prefeitura e fazendo valer o direito do trabalhador, o trabalhador podendo receber aquilo que é de seu direito, mas graças ao trabalho político e jurídico
do SIMP, da direção atual e das direções anteriores, né? Então o pagamento de 4 precatórios que começaremos a fazer a partir da semana que vem, 4 precatórios distintos, né? São aí ações com mais de 20 anos e que agora com o pagamento nós vamos concluir uma etapa histórica, diminuindo significativamente o número de servidores ainda credores, tá bem? Então, pessoal, o seguinte: quais são os precatórios que serão pagos a partir da semana que vem? Um precatório se refere a diferenças salariais decorrentes do reajuste de até 20% nos salários devidos pela variação da URP, Unidade de Referência de Preços. Isso se trata de um resíduo inflacionário acumulado lá do ano de 87 até fevereiro de 88, o que corresponde a 18,40%. E que a partir de outubro de 88 não houve mais essas diferenças salariais devidas. Então este é um precatório, repito, somente para trabalhador seletista da época. Um outro precatório se refere ao plano Collor, tá? Ao plano Collor, que são diferenças salariais para quem ganhava até 3 salários mínimos, que era o IPC integral, e para quem ganhava mais de 3 salários mínimos nacionais, era 5%, e que elas tinham que ser devidas no mês de junho do ano de 89. Então, um dos precatórios é o plano Collor. O terceiro precatório se refere ao gatilho salarial devido pela variação do IPC toda vez que a inflação ultrapassasse a 20%. Então, são diferenças salariais devidas de junho de 87 até compensar com os reajustes futuros anuais de data base. O outro precatório, pessoal, se refere a um 13º salário que foi pago com atraso no ano de 96, sendo este destinado somente aos preferenciais, ou seja, este precatório especificamente por atraso de pagamento do 13º salário, pessoal, este precatório, só esse que vai ser pago na modalidade preferencial, ou seja, para as pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadora de doenças graves, porque esse precatório tem uma gama ainda grande de outros servidores, mas para este especificamente, somente a Justiça liberou aqueles na situação preferencial. Já os outros 3 precatórios anteriores não é preferencial, é independente da idade e doença, é para quitar todos aqueles envolvidos no plano Collor e nos outros 2 aqui no Bresser e no outro aqui precatório que eu citei. Para terminar, de que forma vai se dar, pessoal? A partir de terça-feira, agora, dia 15 de agosto, até o dia 28, só deixa eu confirmar aqui, do dia 15 de agosto, terça-feira da semana que vem, até o dia 25 de agosto, por 2 semanas, aqueles que seus nomes estiverem nessas listagens. Ah, Tiago, como é que eu faço para saber se meu nome está na listagem? É só ligar para o SIMP a partir de terça. Ligou para o SIMP, o nome está na listagem. Se esse que estiver na listagem for sócio do SIMP, ele já pode ir a partir de terça-feira onde? Lá no Sindicato da Alimentação, na Barroso 3124, perto ali da Juscelino Kubitschek, tá? Perto da antiga fábrica da Pepsi, pode ir a partir de terça, das 8 às 11h30, da 1h30 às 6, para receber o seu cheque. Então, os sócios, a partir de terça, poderão receber os seus cheques. É só confirmar se o seu nome está na lista ou não. Vai ser pago primeiramente os sócios. Quem é não sócio vai começar a receber a partir do dia 28 de agosto, a partir do final desse mês, e não vai ser lá na sede do SIMP a exemplo dos sócios. Quem vai pagar os não sócios será a nossa assessoria jurídica, os nossos advogados, com local ainda a ser confirmado, ok? Então, para terminar aqui o programa, do dia 15 ao dia 28 de agosto, a partir de terça-feira que vem, se você foi trabalhador seletista, ligue para o SIMP, veja se seu nome está na listagem. Se você é sócio no momento do SIMP, já vai receber todo o seu dinheiro a partir de terça-feira. Basta ir lá no Sindicato da Alimentação. Se você for não sócio,
vai receber a partir do final deste mês, através da nossa assessoria jurídica. Maiores informações sobre esse precatório, entra nas mídias do SIMP, que tudo está lá. Pessoal, 20 horas em ponto, terminamos a mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 11 de agosto de 2017. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, aqui me despeço, desejo a todos uma ótima noite, um bom final de semana e nos reencontramos na próxima sexta. Tchau, tchau.